Olá, turma do nono ano. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo aqui da física e vamos dar continuidade à unidade 2, que trata aí da cinemática, movimento e sua descrição. Então me recorda aí que nas nossas aulas presenciais, na última, a gente abordou aí rapidamente o capítulo terceiro, a busca da ordem nos movimentos. E aí a gente viu algumas ideias sobre como classificar os movimentos, vimos como os gregos pensavam o movimento, né? Como que, por exemplo, o filósofo Aristóteles entendia estes movimentos. Vimos também o conceito de grandeza e alguns outros conceitos importantes na descrição de um movimento, como ponto material, corpo extenso, trajetória e também sistemas de referências, certo, gente? Então, se vocês se recordarem, a gente estava justamente aí já nessa parte de como fazer a descrição do movimento considerando esses conceitos. Vimos essa ideia da relatividade do movimento, né, de que todo e qualquer movimento só existe em relação referencial, correto? E definimos aí a ideia de sistema de referência inercial. Os autores aqui no livro vão tratar somente de situações em que temos referenciais inerciais. E aí fomos adiante e estudamos a diferença conceitual entre espaço percorrido, distância percorrida e posição de um móvel. Então, essas ideias, esses conceitos são importantes na hora que a gente for determinar, por exemplo, distância percorrida, certo? De um objeto. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre espaço percorrido, distância percorrida e o que é essa tal posição do móvel? Então, vamos repassar isso rapidamente aqui. Eu vou destacar aqui essa figura, certo? Essa figura aí no texto, vocês podem encontrar aí no livro, e ela mostra a ilustração de um movimento que uma pessoa realizou aí ao sair da padaria em que ele estava até a casa da Maria, certo? Então o trajeto dele foi esse aqui, né? Foi aqui na calçada, aí seguiu pela calçada aqui, aí atravessou a avenida e chegou à casa da Maria, certo, gente? Então veja o seguinte, aqui nós temos um espaço que ele percorreu, certo? Que é justamente definido pela trajetória que ele realmente seguiu. E nós temos o conceito de espaço percorrido, que só vai depender da distância inicial e da distância final. Ou seja, era como se a gente considerasse a distância em linha reta entre a posição que ele partiu, né, que foi lá da padaria, até a casa, que é o destino, até a casa de Maria. Então, o espaço percorrido, ele vai ser definido aqui nos nossos problemas, certo? Envolvendo a descrição de um movimento, ele vai ser definido como sendo dado pela diferença entre as posições inicial e final. Então, essa é a ideia de espaço percorrido. Já a distância percorrida, ela é definida como sendo a distância considerada, né, no movimento por todos os segmentos, todas as trajetórias que ele percorreu, certo? Então isso sempre em relação a um ponto de referência. Então, desde já vamos definir esses conceitos, ok?
Então você pode fazer uma releitura do texto, né, e sempre ter em mente que a gente vai estar considerando o espaço percorrido como a diferença entre a posição inicial e final de um objeto em movimento, né, de uma partícula em movimento. Então, o nosso objetivo aqui, nessa videoaula, é ir adiante com o estudo da noção de velocidade. Então, é isso aqui que nos interessa agora, noção de velocidade. Então, fazendo uma leitura rápida aqui no texto, costumeiramente, quando pensamos em velocidade, nos vem à mente a rapidez com que um móvel se aproxima ou se afasta de um ponto de referência. Então, o conceito de velocidade está relacionado isso com essa rapidez com que um objeto ele se afasta ou se aproxima de um ponto de referência. Então, vamos definir aqui, ó, velocidade média. Como é que a gente vai determinar a velocidade média? Então, a velocidade média ela vai ser a razão entre o espaço percorrido pelo objeto e o intervalo de tempo. Como exemplo, né, vamos pegar isso aqui do texto. Se sabemos que um carro fez uma viagem entre duas cidades que estão situadas 240 km uma da outra, isso em 3 horas, o que podemos dizer sobre sua velocidade? Então, repare aqui esse conceito. Não se pode dizer muita coisa, né? Provavelmente a velocidade desse carro variou bastante ao longo da viagem. Foi maior quando ele precisou ultrapassar um caminhão, foi menor quando passou por um quebra-molas, e pode até mesmo ter sido nula se ele parou em um posto para abastecer. Se calcularmos a velocidade média desse carro, a gente vai ter que fazer a consideração de que a velocidade dele durante todo o percurso considerou-se constante, ou seja, se manteve constante. Ou seja, o conceito de velocidade média trata justamente dessa ideia. Então, a gente vai estar desprezando possíveis mudanças de velocidade, inclusive de direções da velocidade, e vai considerar a velocidade constante. Né? Apesar da gente saber que o carro pode ter aumentado a velocidade, pode ter diminuído a velocidade, pode ter parado, mas vamos considerar uma velocidade constante durante todo o trajeto. Então, quando falarmos em velocidade média, vamos estar fazendo essas considerações, certo? Então, na hora de determinar a velocidade média, nós vamos considerar, vamos utilizar a ideia, o conceito de espaço percorrido, né? Ou seja, como se a gente estivesse considerando um caminho em linha reta da posição inicial do objeto até a posição final, ou seja, fazendo só a diferença entre as posições inicial e final. Mesmo que ele tenha feito todo um trajeto diferenciado, com curvas, Então a ideia de velocidade média é essa, certo? Então, vamos daqui em diante fazer essas considerações. Então o texto traz aí alguns exemplos resolvidos, mas vamos aqui para os exercícios propostos. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer algumas questões e depois passaremos outras tantas aí para vocês resolverem. Então vamos lá. Eu estou aqui com o nosso quadro virtual, ok? No ponto aqui para a gente tentar responder essas 3 questões aqui dos exercícios propostos. Então vamos lá para a primeira questão, né? Vamos fazer uma leitura dela aqui e vamos tentar respondê-la. Em uma estrada, o limite de velocidade é de 100 km por hora. Então veja aí que a gente tem um valor de velocidade. Um carro que esteja viajando a 30 metros por segundo pode ser multado? Então veja só, como é que a gente vai fazer essa questão? Essa questão nós teremos que transformar quilômetros por hora para metros por segundo ou fazer o inverso. Então vamos recordar aqui de uma regra de transformação. Para transformar quilômetros por hora
em metros por segundo, o que deveremos fazer? Dividir o valor que nós temos no problema, dividir por 3,6. Para fazer o inverso, nós teremos que multiplicar o valor que nós temos no problema por 3,6. Então isso aqui é o fator de transformação. Então o que é mais fácil? Transformar 100 km por hora para metros por segundo ou 30 metros por segundo para km por hora. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar 30 metros por segundo em km por hora, porque cai na multiplicação. E a gente sabe melhor fazer a multiplicação. Então vamos lá. Então vamos transformar 30 metros por segundo em quilômetros por hora. Então vamos pegar este valor e multiplicar por 3,6. Então que resultado teremos nessa multiplicação? Então vamos lá, vou abrir rapidamente aqui o nosso auxiliar. Nosso auxiliar aqui na continha, 30 vezes 3,6. Isso vai dar quanto? 108 km por hora. 108 km por hora. Então veja, respondendo a pergunta, né, em uma estrada o limite de velocidade é de 100 km por hora. O carro viajava a 30 metros por segundo. Ele pode ser multado? Pelo resultado, ele será multado, porque ele ultrapassou, viajando a 30 metros por segundo, a velocidade limite da pista, que era de 100 km por hora. Então essa é a primeira questão. Agora a gente vai aqui para a segunda questão. Na segunda questão, o que é que diz aí, né? Um ônibus partiu de São Paulo às 8 horas e chegou a Santos às 9 horas e 20 minutos. Sabe-se que o espaço percorrido pelo ônibus de um terminal rodoviário a outro foi de 70 km. Determine a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nessa viagem, em km por hora, em metros por minuto e metros por segundo. Então vamos lá, vamos tentar raciocinar aqui nessa questão. Primeira coisa é determinar o intervalo de tempo, certo? Então vamos escrever aqui, olha, ΔT, que é esse intervalo de tempo. Então o intervalo de tempo a gente determina como? Pegando o tempo final, 9 horas e 20 minutos, e subtraindo do tempo inicial 8 horas. Então, como é que a gente pode raciocinar aqui, gente? É o seguinte, vamos expressar esse resultado em todo ele em horas. Então, eu tenho o tempo final aqui com uma fração em minutos. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa converter os 20 minutos na fração da hora correspondente. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente faz uma regra de 3 simples, certo? Uma hora tem 60 minutos, certo? Uma hora tem 60 minutos. E aí a gente vai transformar 20 minutos para hora, correto? Então faz aqui extremos e meios, certo? No final a gente vai cair numa divisão que são os 20 minutos dividindo os 60 minutos. Fazendo essa divisão a gente vai ter a fração da hora correspondente. No caso aí, essa fração de hora, a gente simplificando aí por 20,
nós vamos obter 1/3 da hora, certo? Então aqui 20 minutos corresponde a 1/3 da hora. Então nessa situação o que a gente vai fazer? Vamos pegar 9 horas, que é a parte inteira, e vamos somar com este 1/3 para a gente obter o resultado somente em horas, para poder fazer essa subtração. Então aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, MMC, vai dar 27 aqui em cima, 3 dividindo 3 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então a gente vai ter aí 28 terços da hora. 28 terços da hora. Bem, aí a gente tem uma fração que, se dividirmos 28 por 3, nós obteremos 9,33, ou seja, obteremos uma dízima periódica aí, né? Uma infinita. Então fica meio problemático, né? A gente trabalhar com esses números, decimais, né? Mas a gente pode fazer o seguinte: nós podemos subtrair isso de 8 horas, ou seja, pegar a fração que a gente obteve, 28 sobre 3, subtrair das 8 horas, já que a gente quer calcular essa diferença. E aí aplicar aqui novamente a subtração de duas frações. Tira o MMC novamente, no caso aí dá 3, né, porque aqui está sobre 1. E divide e multiplica. 3 por 3 dá 1, 1 vezes 28 dá 28, menos 3 por 1 dá 3, 8 vezes 3 dá 24. Então a gente terá essa fração aqui, né? Subtraindo, obteremos que fração? 28 menos 24 dá 4 terços de hora, ou da hora. Então nós temos esse resultado aí para o intervalo de tempo, 4 terços da hora. Então guardem essa informação, porque ela vai nos ajudar a determinar qual que vai ser essa velocidade medida em quilômetros por hora. Veja que o espaço percorrido pelo ônibus foi de 70 km. Então, aplicando a equação da velocidade média, que é o espaço percorrido, que eu vou representar por ΔS, dividindo o intervalo de tempo, que resultado vamos obter? Então isso aqui vai ser igual aos 70 km, né, que é o ΔS, foi a distância aí percorrida, dividindo a fraçãozinha em horas, que a gente obteve aí, que foi 4 terços da hora. Então isso aqui é a primeira fração multiplicando o inverso da outra, 3 quartos. Então, fazendo essa continha aí, quanto é que a gente vai obter para a velocidade média? Em quilômetros por hora. 70 vezes 3 dá 210, dividindo 4. O resultado dessa divisão, vamos abrir aqui nossa calculadorazinha de novo, né, para a gente não perder tempo com esses cálculos matemáticos. Vamos deixar a matemática para o professor de matemática, a física aqui é com a gente. 210 dividindo 4. Isso vai dar quanto? 52,5. Então veja aqui o resultado obtido, 52,5
4,5 km/h. Então a gente obteve aí o primeiro resultado. Veja que na questão é para você determinar o valor em km/h, metros por minuto e metros por segundo. Quilômetros por hora a gente obteve. Metros por segundo é a gente usar aquela regrazinha, que no caso aí é pegar este resultado e multiplicar por 3,6, que é o fator de transformação. Então a gente vai obter o resultado em metros por segundo. Então fazendo essa continha aí, multiplicando este resultado por 3,6, nós obteremos 189 metros por segundo. 189 metros por segundo. Então esse seria o resultado. Então a gente já tem dois resultados: quilômetros por hora, metros por segundo. Para fazer a conversão em metros por minuto, a gente pode fazer o seguinte: olha só. Aqui a gente tem um resultado em quilômetros por hora. O que você vai fazer? Você vai transformar quilômetro para metro e hora para minuto. Então, um quilômetro tem quantos metros? Tem 1000. Então, você vai pegar este resultado e vai multiplicar por 1000. O que você obter aqui, você divide por 1 hora em minutos. Ora, 1 hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Aí você vai obter o resultado em metros por minuto. Metros. E aqui o resultado que você vai obter em minuto. Então vamos ver quanto é que dá isso aqui, né? Então olha só. 52,5 vezes 1000. Você desloca essa vírgula. Aí. 3 casas para a direita, né? Então vem aqui, a gente vai ter esse resultado, vírgula, conto 5 como uma casa, então dá 52.500 metros, que você vai dividir por 60 minutos. Então quanto é que vai dar essa divisão? Vamos ver aqui. Então essa divisão, você vai pegar 52.500 e vai dividir por 60. Então olhe só o outro resultado, 875. Então a gente vai ter um resultado aqui de 875 metros por minuto. Metros por minuto. Pois bem, então a gente tem aí os três resultados: 52,5, 189 metros por segundo, né? E 875 metros por minuto. Então essa foi aí a nossa segunda questão. Então vamos fazer a terceira, ok? Um ônibus deixa a estação rodoviária da cidade do Rio de Janeiro às 14 horas e dirige-se a Petrópolis, aonde chega às 16. Sabe-se que a velocidade média desenvolvida por esse veículo na viagem é de 70 km por hora. Determine o espaço percorrido pelo ônibus. Essa questão era mais simples, gente. Por quê? Primeira coisa, é determinar o intervalo de tempo. O intervalo de tempo aí está facinho, né? Por quê? Porque de 14 horas para 16 horas, passou-se quanto tempo? 2 horas. Beleza? Aplicando a equação da velocidade média, que é a distância percorrida pelo intervalo de tempo, nós teremos como determinar esse espaço percorrido fazendo aqui extremos e meios na equação. Então, fazendo extremos e meios na equação, ΔS vezes 1, certo? ΔS vezes 1
e a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Então a gente vai ter um produto que é a velocidade multiplicando o intervalo de tempo. Beleza? Então, escrevendo a equação desta maneira aqui, a gente já vai direto no resultado. Ou seja, o espaço percorrido será determinado multiplicando essa velocidade média pelo intervalo de tempo. Então, no caso aqui, como a gente já tem a velocidade média no percurso, que é 70, basta que a gente efetue essa multiplicação. 70 vezes 2 horas. 70 vezes 2 horas. Então, o espaço percorrido pelo ônibus será igual a 140 quilômetros. Certo, galera? 140 quilômetros. Então, este é o resultado da terceira questão. Então, se vocês forem fazer as demais, né, e depois eu vou até estar passando algumas delas, dessa mesma página para vocês fazerem, quem não conseguir fazer, a gente vai tentando resolver aqui no nosso quadro virtual. Beleza? Então, fica aí só as atividades que a gente vai elaborar e postar na nossa sala virtual.